Fernando Schiller. 8h41, o cientista político Fernando Schiller, hoje conosco para nos explicar. Gente, essas mudanças que acontecem na legislação eleitoral, a gente tem que contar para o ouvinte ali como elas funcionam direitinho, porque os políticos fazem essas mudanças para atender interesses próprios e às vezes tem ali umas pegadinhas, algumas coisas que só eles mesmos entendem. Eu estou falando da Federação Eleitoral, que ontem passou pelo Supremo Tribunal Federal uma decisão relevante do Supremo a respeito dessa possibilidade que, entre aspas, substitui as coligações. Não era para ser assim, mas tem muita gente que acha que foi um gato ali que se encontrou para fazer com que partidos nanis não fossem prejudicados pela cláusula de barreira. Schiller, esse assunto é importante, é complicado. Vamos começar do comecinho com ele, por favor? Bom dia para você. Tudo bem, Thaís, Sônia, Pedro. Olha, é uma gambiarra, né? Não tem outra palavra. O que aconteceu? O Congresso aprovou a criação das federações partidárias, literalmente, quando a cláusula de barreira subiu perto da altura do pescoço, né? Depende do tamanho do partido, né? Alguns estão na cintura, outros estão no pescoço, mas basicamente o que aconteceu? O Congresso lá em 2017 aprovou aquela mini-reforma. Quando aprovou em 2017, eu achei que a notícia era boa demais, viu, Thaís e Sônia e Pedro, porque basicamente aprovou uma cláusula de barreira, que era uma antiga reivindicação de todo mundo que se preocupa com pulverização partidária, com a situação do quadro da dispersão que existe no Congresso Nacional, etc., e a proibição da coligação nas proporcionais, nas eleições proporcionais, a sopa de letrinha nas eleições, né? Aquilo foi uma boa notícia, havia um certo espírito de reforma, depois do impeachment, teve na área econômica a PEC do teto, reforma da Previdência, reforma trabalhística, teve essa mini-reforma. O problema é que os partidos nunca engoliram bem essa reforma de 2017, né? E a cláusula de barreira era progressiva, então ela começava com 1,5% em 2018, e até 3% do mínimo de votação nacional em 2030. Né? O problema é que nesse caminho, agora, por exemplo, em 2022, é 2% da votação nacional para o partido manter acesso ao fundo partidário, ao fundão eleitoral e ao funcionamento no Congresso Nacional como partido. Né? E aí cá entre nós, tem por trás disso acesso. Né? Quer dizer, um problema no fundo é dinheiro para os partidos, e tem muito dinheiro para partido político no Brasil. Só para dar um dado, o Brasil é das grandes democracias do mundo, isso é um dado de uma pesquisa que foi conduzida por professores do INPA e o UNB, etc. O Brasil, das grandes democracias do mundo, é o país que mais põe dinheiro em partidos, mais financia partidos políticos e eleições. Agora que a gente tem um fundão de 5 bilhões, imagina o tamanho do olho dos partidos políticos para esse dinheiro. Né? E daí que tem um negócio chamado cláusula de barreira, que aprovaram lá em 2017. Bom, vamos arrumar um jeito, uma driblada nesse negócio. Né? E aprovaram as federações partidárias. A federação partidária resolve, numa tacada, os dois problemas. Por quê? Porque a federação ela permite que o partido crie uma coligação. Então, existe a coligação, apenas ela estende o prazo de funcionamento. Então, tem que ter uma coligação que vai funcionar durante 4 anos, ou seja, dá mais estabilidade. Ontem, na votação do Supremo, o Supremo ontem chancelou isso, por ampla maioria, só o ministro Nunes Marques votou contra. Eu acompanhei uma parte da votação, especialmente do ministro Barroso, que foi o relator, e ele, a impressão que ele estava incomodado com isso. Quer dizer, eu acho que a decisão do Supremo foi muito mais dizer assim, olha, deixa passar, nós não vamos interferir, foi uma decisão do Congresso Nacional. A Constituição não explicita uma proibição a nada parecido com federação. O argumento do ministro Nunes Marques para ficar na minoria e para discordar dessa posição, dizendo assim, olha, a Constituição não previa nada disso, a Constituição previa apenas partidos políticos e coligações. Né? Não tinha nada de federação, não tinha outra forma de representação. Então, criar uma outra forma de representação, de alguma maneira, segundo a interpretação disso, agride o espírito da Constituição, muda a forma de representação, né? Cria um puxadinho, no fundo, né, no sistema partidário brasileiro. Tudo isso é questionável. A impressão que eu tenho é que o Supremo não quis interferir
né? Eu não quis dar uma de poder moderador, né? Ou seja, regular uma decisão que foi tomada por ampla maioria no Congresso Nacional, né? Mas vamos lá. Então, a federação, ela dribla o problema da coligação nas proporcionais, porque ela permite a coligação nas proporcionais, e ela também dribla o problema do acesso ao fundo partidário e ao fundo eleitoral por parte dos partidos que não cumpriram a cláusula de barreira. Por quê? Porque a federação, ele continua tendo acesso aos recursos, ele continua tendo funcionamento partidário, ele continua fazendo a sua prestação de contas própria, ele continua tendo a sua burocracia, ele continua funcionando como partido político, só que ele integra uma federação. Alguém podia perguntar, mas para aí, quando tiver no Congresso Nacional uma votação, numa Assembleia Legislativa uma votação, como é que vai funcionar? Vai o partido votar como partido ou a federação votar como federação? Bom, aí tem outro jeitinho brasileiro, porque é evidente que o líder da federação vai fazer orientação de voto, mas ele pode liberar a bancada. Existe uma coisa. Então ele pode dizer, olha, o líder da federação X libera a bancada ou vota como e tal. Ele diz, libera a bancada, e cada partido vota como desejar. Então isso tudo são acordos que vão sendo feitos ao longo do tempo. A única realmente, digamos assim, o único ônus do partido, dos partidos que formam a federação, é que eles vão ter que fazer um casamento nacional, então ela é verticalizada, do Oiapoque ao Chuí. Se agora surge a MDB e União Brasil, conforme a gente disse aqui na semana passada, é a federação que está avançando mais rápido. Tá? Eu acho ainda, digamos assim, 50%, 50%, mas vamos lá. É de fato a federação que está sendo discutida. Então, o MDB e a União Brasil vão ter que fazer aliança, vão ter que fazer uma coligação, não uma coligação, uma federação, vão ter que funcionar juntos, ter candidatura comum, vão ter que ter chapa para as eleições proporcionais, unificada, em todo o Brasil. E, inclusive, nas eleições de 2024 para as câmaras de vereadores. E aí, imaginem só, né? A União Brasil ela incorporou o antigo PFL, né? Que era uma parte da antiga Arena, que durante muitos anos rivalizou nos municípios com o antigo MDB, atual e antigo MDB. Então vai obrigar, em muitas cidades pequenas do Brasil, no interior, a disputa ainda é herdeira daquela disputa entre Arena e MDB. Então, na verdade, se fizer essa federação, vai ter a mesma chapa dos políticos que vieram do antigo PFL ou da antiga Arena com os políticos do MDB. Né? Então, quer dizer, são coisas do Brasil. Eu diria o seguinte, quer dizer, partidos políticos no Brasil são, de alguma maneira, federações também. O MDB é uma grande federação, a União Brasil é uma grande federação, o PSD é uma grande federação. Partidos grandes, a não ser os partidos pequenos e mais ideológicos, aí tem o PCdoB, o PSOL Novo, que tem alguma coesão um pouco maior, né? Até porque são pequenos, né? E tem esse perfil programático. Os demais são federações. O que tem a ver Osmar Terra, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, apoiador do presidente Bolsonaro, com Renan Calheiros, que é um dos principais inimigos do presidente Bolsonaro, estão no mesmo partido. Então, eu digo assim, eu acho que o Supremo não quis comprar essa briga, mas cá entre nós é um jeitinho brasileiro. O Schiller, tem uma medida provisória, né, que ontem foi analisada pelo Congresso, ainda carece, né, de mais análise para se tornar lei, que financia casa e construção de casa para agentes de segurança e bombeiros, né? É uma medida provisória que foi editada, claro, pelo presidente Jair Bolsonaro, que tem um público muito cativo nessa área e que agora está sendo apreciada pelo Congresso Nacional. Tem chance disso virar lei? Tem muita chance. Ontem foi aprovada o texto base, né, com ampla maioria. E cá entre nós, é uma medida... Quem vai ser contra, né? Possibilitar profissionais de segurança pública, policiais militares. Ontem, na aprovação do texto base, foram incluídos N categorias, até polícia legislativa, trânsito, policiais municipais, foram incluídos agentes socioeducativos, em toda a área de segurança pública, não é? E até R$7 mil salário bruto, vencimento bruto. Isso pode mudar, porque tem a votação dos destaques, né? Então tem muito destaque propondo aumentar esse valor. Um crédito até 300 mil, mas também tem destaques propondo para aumentar esse crédito, vai ser votado hoje ou nos próximos dias. Agora, cá entre nós, a pergunta que fica, e o dinheiro vem do Fundo Nacional de Segurança Pública, não é? Aí ficam algumas perguntas. Espera aí, o Fundo Nacional de Segurança Pública era para fazer isso? Era para financiar medidas, né, ações, ou era para financiar
subsídio para compra de casas, né, particulares, né, por parte dos profissionais, funcionários públicos da área de segurança pública. Nada contra esses profissionais. Muitos trabalham em situação de risco, não é? Muitos, enfim, dão a vida, muitas vezes, no serviço, então muitos não ganham bem, então tudo isso é sabido. Agora, e as demais categorias? As demais categorias? Muita gente vai se perguntar, bom, mas por que profissionais de segurança pública? Então, são questões que vão no plano da política. Essas categorias têm capacidade de pressão, tem uma bancada muito forte de deputados, as forças policiais, não é? O presidente Bolsonaro tem uma enorme base eleitoral nessas categorias, então vai por aí, não é? Cá entre nós, viu, Pedro, é o mesmo caso, não sei se vocês viram ontem o pronunciamento do ministro Onyx Lorenzoni com a MP 1099, onde ele cria o Serviço Nacional Voluntário, né, que é uma antiga ideia do governo. Então você tem, as prefeituras vão ter lá uma bolsa de meio salário mínimo, a pessoa trabalha 20 horas por semana, ganha um curso do Sistema S, não é? Então são medidas que têm um certo apelo eleitoral aí no 2020. A gente vai ver muito. São questionáveis, eu acho que são alocações do dinheiro público, não é? São alocações de dinheiro público com base na capacidade de pressão de uma categoria, no caso da segurança pública. Vai ser aprovado, não tem nenhuma dúvida, né? A grande pergunta, o recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública era para isso? As demais categorias do serviço público não teriam acesso ao direito a esse mesmo tipo de financiamento? E, para mim, a grande questão é, e os trabalhadores do setor privado? E as pessoas que perderam emprego? As pessoas que estão no desemprego há muito tempo, não é? Os viadutos em São Paulo estão cheios, estão com problema de moradia, etc., problema de emprego, de renda, não é? Então, por que nesse momento você privilegiar funcionários que têm estabilidade no emprego, que está o salário em dia, não é? Num crédito subsidiado pelo Fundo Nacional de Segurança Pública? São coisas do Brasil, coisas de um ano eleitoral. Fernando Schiller está conosco no Jornal da Bandeirantes. Gente, ele é o nosso analista político, né? Vai ter muito trabalho nessa eleição, nesse ano, e vai participar sempre conosco aqui, comentando os assuntos da política brasileira. Um abraço para você, Schiller. Até a próxima, hein? Bom trabalho, grande abraço.